Olá galera, vamos continuar aqui o estudo sobre, regras de derivação. Agora nós vamos para a famosa regra do produto, tá? Então sejam f e g duas funções deriváveis. Então a derivada do produto entre f e g vai ser igual a derivada de f vezes g de x mais f de x vezes a derivada de g de x, tá? Então nota que a derivada do produto ela vira aqui duas parcelas. Em cada parcela eu tenho a derivada de uma função vezes a outra, e na outra parcela a que eu não derivei eu passo a derivar, e a que foi derivada eu deixo ela sem derivar, tá bom? Regrinha do produto aqui pra gente aplicar, tá? Nessa aula eu não vou fazer essa demonstração. Essa demonstração fica para um segundo curso de cálculo aí, tá? E aqui eu vou mostrar apenas a aplicação dessa regra que aparece muito para a gente aplicar, tá ok? Então vamos aqui, ó, exemplo 6, calcule a derivada de cada função abaixo, tá? Então a ideia aqui é identificar essas duas ou mais funções, tá bom? Nota que se eu tiver o produto de três funções aqui, eu posso separar, deixar duas quietinhas, separar uma das duas, né? E duas ali, o produto de duas eu chamar de uma função H lá, ou dar o nome que eu quiser e aplicar essa regra. Só que aí a regra do produto vai aparecer mais de uma vez e eu posso ir aplicando, tá? Eu posso estendendo essa regra do produto então para o produto aí de várias funções. Exemplo 6 aqui, calcule a derivada de cada função abaixo. Letra A, f de x igual a x ao quadrado vezes e elevado a x. Então o que nós temos? F' de x é igual, então nota que aqui x ao quadrado eu vou entender como uma função e e elevado a x como uma segunda função. Então, ó, derivo a primeira função. Nota que aqui eu não estou colocando o resultado da derivada já de cara. Quem quiser pode fazer. Eu só estou indicando, ó, esse linha fora do parênteses aqui, como se fosse um expoente, está indicando que eu ainda vou derivar a função x ao quadrado, a primeira função. Então, ó, a derivada da primeira vezes a segunda, mais, repito, a primeira vezes a derivada da segunda. Então está indicado aqui, ó, e elevado a x, entre parênteses, linha. Agora eu vou calcular as derivadas que aparecem na expressão para mim. A derivada de x ao quadrado, tá? Aplicando lá derivada de uma função potência. Esse 2 passa para frente do x, tá? Então vai ficar 2 vezes x. A potência de x que vai aparecer vai ser x elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, então fica 2 vezes x aqui, vezes e elevado a x, que está aqui quietinho, não dá para fazer nada com ele a princípio. Tá ok? Mas agora eu vou repetir o x ao quadrado vezes a derivada de e elevado a x. Mas já vimos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? É a única que tem essa propriedade. Então, chegou aqui, calculei todas as derivadas, para mim chegou aqui já tá bom, tá? Mas se quiser melhorar um pouquinho, ó, isso aqui é igual, note que o e elevado a x é um fator comum às duas funções. Então posso colocar o e elevado a x em evidência, e aí vai ficar essa primeira parcela dividido por e elevado a x, né? Vai cancelar o e elevado a x aqui, vai sobrar o 2x para mim. Mais a segunda parcela é o x ao quadrado vezes e elevado a x. Então vai sobrar aqui para mim, né? X ao quadrado vezes e elevado a x dividido por e elevado a x, vai sobrar o x ao quadrado. Tudo bem? Eu posso melhorar aqui ainda mais um pouquinho, ó. Note que o x também é fator comum, né? O x também aparece nos dois fatores. Se eu quiser, eu posso colocar ele aqui fora, ó. X vezes e elevado a x, e aí eu tiro, né, 2x aqui, eu tenho que tirar o x, e aqui x ao quadrado eu tenho que tirar 1x, né? Então vai ficar só x, tá? Então note que, ó, eu poderia, só aqui eu mostrei três formas de dar
a resposta, né? Essa aqui é anterior, assim, ou até deixando só o elevado a x como um fator comum, tá? Como um fator comum em evidência, tá bom? Vamos para a letra B aqui agora. Então a letra B eu tenho g de x igual a raiz de x vezes 2 elevado a x, tá? E aí nós temos g' de x, vai ser a derivada da primeira função, que é a raiz de x, tá? Vezes 2 elevado a x, deixo quietinho, mais raiz de x, não derivo, só repito, vezes a derivada de 2 elevado a x. Lembrando que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, tá? Então eu reescrevi aqui para derivar depois. X elevado a meio, linha aqui, vezes 2 elevado a x, mais raiz de x vezes 2 elevado a x, linha, né? A derivada de 2 elevado a x. Passando aqui, ó, a derivada de x elevado a meio, nós já vimos até anteriormente, vai ser meio de x elevado a menos meio, tá? Então, lembrando aqui, meio menos 1 é menos meio. Eu fiz aqui um pouquinho direto, porque isso aqui a gente já está vendo há mais tempo, nessa regra. Vezes 2 elevado a x, que eu só repeti. Mais a raiz de x, que eu estou repetindo, a derivada dessa expressão aqui, dessa função 2 elevado a x, é o próprio 2 elevado a x vezes ln de 2, tá bom? Aí aqui, ó, chegou aqui para mim, já estaria bom, né? Tô falando isso aí para quem for meu aluno. Se quiser melhorar, a gente pode colocar o 2 elevado a x em evidência. E aqui fica 1 sobre 2 raiz de x. O que eu fiz para aparecer esse 2 vezes raiz de x no denominador? X elevado a menos meio é 1 sobre x elevado a meio. X elevado a meio é raiz de x, eu volto, né, para o símbolo de raiz, vai ficar 1 sobre raiz de x. Como está multiplicando meio, vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de x. Mais raiz de x vezes ln de 2, aqui não há muito o que fazer, tá? Não sei que eu saiba esse resultado aqui, o valor numérico desse resultado eu poderia substituir, ok? Então a ideia é sempre identificar aqui as duas ou mais funções que estão multiplicando aqui entre si. Bom, nós vamos para a letra C. Então a letra C eu tenho h de x é igual a x menos 1 vezes raiz cúbica de x, tá? Então tem que x menos 1 eu vou entender como uma função, a primeira função, e raiz cúbica de x eu vou entender como a segunda função. Então aqui eu já deixo indicado, ó, a derivada da primeira função, que é x menos 1, ó, o linha está aqui, vezes a segunda função, vou colocar até um pontinho aqui só para dar um espacinho ali, pontinho de vezes, tá? Achei meio embolado, mas repito a segunda, que é x menos 1, vezes a derivada da segunda função. Aí para derivar a raiz cúbica de x, eu vou escrever como raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Aí eu vou escrever x elevado a 1/3 para ficar mais fácil, né, visualizar a regra, né, da derivada da potência. Tudo bem? Então aqui, ó, a derivada de x menos 1, eu vou calcular assim. Derivada de x é 1. Derivada de 1 é 0. 1 menos 0 é 1. Então vai ficar 1 vezes raiz cúbica de x, que é raiz cúbica de x, tá bom? Então a primeira parcela aqui está prontinha. Vou repetir aqui, mais x menos 1, repito. A derivada de x elevado a 1/3 vai ser, ó, façam separada, que eu já dei um pulo um pouco, porque são regras que a gente já vem trabalhando. Então aqui eu estou fazendo um pouquinho mais direto, tá? Mas façam na mão. Como é que eu resolvo essa derivada aqui, tá? Vai ser 1/3, eu até esqueci aqui, ó. Eu tenho que passar 1/3 para frente. Eu até esqueci. Aqui, ó. 1/3 vezes x elevado. Deixa eu só colocar o símbolo de vezes aqui certo, né? Pelo menos na direção certa para não ficar estranho. Então vai ser 1/3 de x, tá? 1/3 vezes x elevado a
Aí eu tenho que fazer 1/3 menos 1. Quando eu fizer 1/3 menos 1, vai aparecer aqui menos 2/3. Tudo bem, galera? Então, lembrar disso aí, tá? E aí, melhorando aqui um pouquinho, esse 1/3 aqui eu vou passar para frente do parênteses aqui, ó. Eu esqueci de colocar lá em cima e com certeza eu esqueci de colocar aqui, né? Porque eu fui manipulando de acordo com a expressão que aparecia. Então estou consertando aqui enquanto eu dou a videoaula. Então vai ficar 1/3, tá? De x elevado a menos 2/3. Então chegou aqui para mim, já tá bom, tá? Já aqui eu já derivei todas as expressões que tinha para derivar, tá? Eu só quis melhorar um pouco aqui, voltar para o símbolo de raiz, né, de radiciação, e tirar esse expoente negativo, né? Então fica a raiz cúbica de x mais 1/3 vezes x menos 1 vezes, deixa eu melhorar esse símbolo aqui, vezes 1 sobre raiz cúbica de x elevado a 2, de x ao quadrado. Tá bom? Então aqui, ó, o que é x elevado a menos 2/3? É 1 sobre x elevado a 2/3 e x elevado a 2/3, o 3 é o índice da raiz cúbica de x elevado a 2, né? O 2, o numerador da fração, é o expoente do x, tá? Então eu só reescrevi, chegou nessa resposta, tá certa. Se quiser reescrever ela dessa forma ou até de outra forma, desde que sejam expressões equivalentes, iguais, vai estar tudo certo, beleza, tá? Vamos para o exemplo 7 aqui. Então eu tenho meu exemplo 7 aqui, tá? É só uma coisa um pouco menos direta, né? Eu tenho se f de x é igual a raiz de x vezes g de x, né? G de x é uma função que eu não conheço. Eu não conheço a lei de formação dela, mas eu sei o exercício que me fornece, onde g de 4 é igual a 2 e g' de 4 é igual a 3. Encontre f' de 4. Então, se eu quero f' de 4, a primeira coisa eu tenho que derivar a minha função f, né? Que é escrita como raiz de x vezes g de x. Então, usando a regra do produto, eu tenho a derivada da raiz de x vezes g de x, mais raiz de x vezes g' de x, a derivada de g de x. Então, ó, deriva a primeira vezes a segunda, mais repita a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Se eu inverter a ordem aqui, por exemplo, na primeira parcela que eu repetir a primeira e derivar a segunda, e na segunda eu derivar a primeira e repetir a segunda função, não há problema eu trocar a ordem aqui das parcelas, tá bom? Vocês têm que entender o seguinte: em uma parcela eu derivo uma função e repito a outra. Na outra parcela eu inverto quem eu derivo e quem eu repito, tá? A ordem das parcelas aqui não altera a soma, né? Comutatividade aí da soma. Agora, a derivada de raiz de x a gente já viu, então já estou fazendo direto aqui. Conforme vocês forem até decorando algumas, vocês já podem ir colocando direto. 1 sobre 2 raiz de x vezes g de x, que eu nem sei quem é, não me importa, eu vou usar os dados lá depois, mais raiz de x, estou repetindo, beleza. E a derivada de g de x eu vou deixar indicada, porque eu não sei quem é a minha função g de x, como é que eu vou derivar, né? Não tem uma expressão para derivar, só deixar indicado. Agora eu vou substituir o x por 4, porque se vocês notarem, eu tenho os valores de g de 4 e g' de 4, e quero encontrar f' de 4. Então, quando eu substituir o x por 4, eu vou ter f' de 4 aqui, vai ser igual, olha para essa expressão aqui, hein, galera, ó, até colori de azul aqui, ó, tá, tô substituindo nesse finalzinho aqui. Então, ó, f' de 4 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes raiz de x, só que o x é 4, então coloquei o 4 no lugar do x, vezes g de 4, tá aqui o 4 no lugar do x, mais raiz de x, então fica raiz de 4, vezes g' de x, como x é igual a 4, vezes g' de 4. Agora, gente, e aí eu vou só fazer as contas primeiro, estou fazendo bem devagar aqui, tá? Então, ó,
Raiz de 4 aqui no denominador é 2, então vai ficar 2 vezes 2 aqui embaixo. 1 sobre 2 vezes 2 vezes g de 4. Mas a raiz de 4 aqui, ó, é 2. Então, no lugar de raiz de 4, eu vou colocar 2. 2 vezes g' de 4. Só melhorando um pouquinho mais, essa fração aqui, então, fica 1 dividido por 2 vezes 2. Então, vai ficar 1 dividido por 4, né? 1 sobre 4 vezes g de 4. Mais 2 vezes g' de 4. Eu só repeti aqui, não tinha o que fazer. Agora, eu vou usar os dados do exercício, né? Que é o que sobrou. Na verdade, se a gente olhar para a expressão, f' de 4, eu vou descobrir sabendo quem é g de 4 e quem é g' de 4, que é o que falta para eu saber. Só que esses dois valores o exercício deu, né? Como g de 4 é 2 e g' de 4 é 3, então f' de 4, onde tem g de 4 eu vou colocar 2. Então 1 quarto vezes g de 4. Tá aqui, ó. Então vou substituir aqui 1 quarto vezes 2, porque o 2 é o meu g de 4. Mais 2 vezes o g' de 4. Só que o g' de 4 é 3. Então, estou substituindo o g' de 4 aqui na minha expressão por 3 aqui, ó, que eu fiz a substituição. Agora, gente, sobrou uma expressão para eu calcular, né, o valor dela. 1 quarto vezes 2 mais 2 vezes 3. 1 quarto vezes 2 é meio, porque eu vou fazer 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 4 eu posso simplificar e vai dar 1 sobre 2. 2 vezes 3, 6. Aqui tirando um MMC, né, vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 dividido por 1. O 6 aqui eu posso pensar que é 6 sobre 1, né? Então 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 6, 12. 1 mais 12, 13. 13 sobre 2, que se eu quiser transformar para número decimal, é 6,5, tá bom? E aí eu concluo o exemplo 7 e concluo aí, né, aplicação aí da regra do produto, galera. Então até a próxima aula e bons estudos para você.